Olá, meus queridos alunos, vocês estão bem aí na casa de vocês? Estão se cuidando das pessoas de quem vocês amam? Eu espero que sim. Gente, não vamos esquecer, lavar bem as nossas mãos quando nós precisarmos sair, antes de nos alimentar. Vamos beber bastante água, tomar um chazinho quentinho agora nesse frio, é bom, né? Comer alimentos saudáveis sempre, né? De vez em quando, sim, pode comer uma besteirinha, né? Agora que a gente tá em casa, dá uma vontade de comer um chocolatinho, mas vamos cuidar para que nós estejamos bem, saudáveis e fortes para combater esse vírus, né? Porque juntos somos muito mais fortes. E permanecer nas nossas casas, nos cuidando, que nós estamos fazendo a nossa parte, certo? Eu tenho certeza que logo, logo nós estaremos todos juntos novamente. E o mais importante, nós vamos estar saudáveis e felizes, né? Que bom, então. Vamos, então, para a aula de hoje? Meus queridos alunos, na aula de hoje nós vamos aprender um outro gênero textual. Nós já aprendemos muito, já aprendemos poemas, já aprendemos um conto, relato de memória, poemas visuais e muito mais. Histórias em quadrinhos, né? Tirinha, estamos aprendendo um pouquinho de cada gênero textual. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos aprender sobre o gênero textual, texto instrucional. O que é o texto instrucional? O texto instrucional é aquele texto que traz para o leitor uma ordem, um pedido, um conselho. Por exemplo, as receitas culinárias, elas são um exemplo de texto instrucional. Por quê? Porque ela nos fala, nos mostra, nos diz, nos pede como nós devemos fazer um bolo passo a passo. Tá? Então, o texto instrucional nos ajuda nessa questão. Alguns verbos no imperativo e no infinitivo são utilizados na maioria dos gêneros textuais. Que verbos são esses, prof? Por exemplo, pegue, levante, dance, acrescente uma xícara. Ele sempre vai trazer um verbo que vai dar uma ordem para você, tá? Por isso, esse gênero textual é considerado um gênero instrucional. Ele instrui o seu leitor a fazer algo. Nós temos diversos exemplos de textos instrucionais. Nós temos as receitas culinárias, nós temos a bula dos remédios que nos indicam e nos aconselham, né? Nós temos outras opções também que a prof deixou no slide da aula de hoje para vocês conhecerem, tá? Até uma receita médica, quando nós compramos um aparelho que é novo e precisa montar, ele vem com texto instrucional, mostrando também com imagens o que nós devemos fazer, qual peça nós devemos colocar, em que lugar devemos colocar. E esses textos instrucionais que nos instruem a fazer algo faz parte desse gênero que nós vamos aprender hoje, tá? Vamos para o nosso livro, então? Então, acompanhem lá com a prof agora, a prof vai deixar aqui no link, e nós vamos para o nosso livro, tá? Então, aqui para nós o tema 2 é: você vai ler um texto instrucional. Observe com atenção a sequência numerada de instruções. Então, olha só, mangá é o título do texto. E aí começa o texto assim: o mangá é uma revista de diferentes histórias em quadrinhos do Japão. Se você quiser se divertir com o mangá, faça assim. Então, aí começam as ordens, ó. Comece, um verbo, comece, lendo a revista de trás para frente. Ou seja, comece pela última página. Leia os quadrinhos sempre de cima para baixo e da direita para a esquerda. Passo 3. Leia os balões também da direita para a esquerda. Observe o exemplo abaixo. Então, nós temos um exemplo das instruções dadas e que geralmente, pessoal, alunos do terceiro ano, nós vamos encontrar sim nos textos instrucionais um texto com frases indicando como devemos fazer e também as imagens explicando o passo a passo que foi falado, que foi descrito no texto instrucional, tá?
Vocês já viram? Vocês já conhecem o mangá? Já manusearam um? Talvez alguém não conhecia. Então a prof separou para vocês uma pessoa, um vídeo no YouTube explicando para nós como que é o mangá, manuseando ele, já que a prof não tem um em casa. Então eu separei para vocês conhecerem, tá? Vamos ver junto então como que nós lemos o mangá e como ele é? Antes de irmos para lá, geralmente os mangás, por serem de origem japonesa, eles vêm com esses animes, com esses desenhos aqui. Geralmente é preto e branco, né? Traz desenhos muito comuns lá no Japão, desenhos que talvez nós não conhecemos muito aqui no Brasil, mas tem bastante gente que gosta e que tem, que faz coleção e tudo mais, né? Então vamos ver como que lê um mangá? Vamos lá. Acompanhem com a prof então. Espectadores, aqui é o Nerdmaster com mais um. Opa, peraí, só um pouquinho. Da Nerdmaster Premier Studios. Neste vídeo eu resolvi mostrar para vocês como um complemento para o meu episódio do Paranerd a respeito de mangás, como é a leitura de um mangá. Para fazer a informação em vídeo de como se ler um mangá, eu estou aqui mostrando para vocês como é a edição número 1 do mangá One Piece, que inclusive foi comentado no episódio 52 do Paranerd. Este mangá está atualmente disponível nas bancas de jornais pela Panini Comics. Está realmente muito bom. Quando você lê quadrinhos, somente quadrinhos ocidentais, você começaria a ler pela primeira página, né? Só que aí está o primeiro problema. Se você ler pela primeira página, você já vai ganhar logo de cara um aviso de pare, siga essas instruções. E aqui estão as instruções. Você, quando ler um mangá, tem que ler da direita para a esquerda, ou seja, a primeira página é esta aqui. E aqui sim está o início do mangá, que é lido da direita para a esquerda e de cima para baixo. Mesmo dentro de um quadrinho, a leitura também é feita da direita para a esquerda e de cima para baixo, na ordem tanto dos quadrinhos quanto também dos balões dentro de um quadrinho. Como vocês podem ver também, mangás são todos em preto e branco, mas a qualidade de papel e de impressão deste One Piece é realmente sensacional. Coisas que esse One Piece tem em especial: uma dedicatória do autor Eiichiro Oda e também no final do mangá um glossário explicando cada uma das expressões em inglês e em japonês que foram faladas durante o mangá, durante a revista. E esta é a edição de número 1. Muito bem, gente, vamos voltar então para a nossa aula, já que aprendemos a ler o mangá, né? Ficou fácil então para nós identificarmos a leitura de um mangá. E o nosso texto instrucional aqui também mostra para nós como que nós devemos ler, tá? A prof passou esse vídeo para vocês conseguirem visualizar como que nós conseguimos ler. Então, vocês acabaram de descobrir, né? Apesar do texto estar dizendo para nós também as mesmas informações. Então, vamos lá ver se a gente consegue identificar aqui essa história em quadrinho de acordo e seguindo as instruções. Então, nós começamos lendo a revista de trás para frente, né? E as páginas e os quadrinhos sempre de cima para baixo, da direita para a esquerda, certo? Leia os balões também da direita para a esquerda. Então, vamos lá. Nós começamos aqui, né? Aqui é o quadrinho A, então nós começamos daqui para lá. Então, aqui no quadrinho diz assim: o que foi, Gorô? Gorô? Escutem, reconheceram a minha capacidade de coletar dados e me convocaram como analista. Oh, é mesmo. Quadrinho E. Isso quer dizer que você vai ficar no banco? Sim, não como jogador, mas vou poder assistir as partidas de perto. Aí, quadrinho F. Que legal, Guru! Eles comemoram.
Estarei torcendo de perto. O próximo adversário é o Catar, time forjado no calor do deserto. Opa, né? Problemas para ele, já que ele vai ter que ficar só assistindo lá em Catar, no deserto. É muito frio, não é mesmo? Ah, muito quente. Então, para ele que vai ficar só assistindo e analisando, vai passar muito calor. Então, assim, gente, é um pouco diferente? Sim, muito diferente das nossas histórias em quadrinhos, né? Por exemplo, da Turma da Mônica. Para nós é uma novidade e eu acho que no começo nós iríamos nos perder para ler um mangá. Mas é assim mesmo. É legal a gente conhecer outras histórias, outros desenhos, outros personagens, né? E quem se identifica, vai aí uma dica de leitura, tá bom? Então, ok, conhecemos um pouquinho sobre o texto instrucional, que hoje está nos ensinando a ler um mangá, que para nós é uma novidade. Vamos para as atividades, então? Vamos lá, seguimos então para as atividades. Para compreender o texto, um pouco de conversa. Número 1. Converse com os colegas. Nós vamos conversar com quem está do nosso lado ou com a gente mesmo, né? Você já tinha lido algum mangá? Vocês já leram? Alguém já leu? Se você leu, ou se você tem em casa, é até legal que você, depois que assistir essa aula, deixe reservado o seu mangá para mostrar para a turma na nossa webconferência e falarmos um pouquinho sobre isso também. Você compartilhar com a turma vai ser bem legal. Você achou divertido ler essa página de mangá? Por quê? Essa é uma opinião pessoal, né? Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, então, bem pessoal. Seguir as instruções ajudou você a ler? Eu falo por mim. Se não tivesse as instruções, a história não ia fazer sentido para mim, porque eu iria ler da mesma forma que a gente costuma ler, da esquerda para a direita, e a história não faria sentido, né? Então me ajudou muito a ler. Sem essas instruções, ficaria mais difícil ler? Sim, como a prof acabou de dizer, não faria sentido a história para nós, né? Ficaria tudo perdido, a história não teria sentido nenhum, as palavras, as frases não iriam ter coerência, né? E o desenho também não, né? Não faria sentido. Então, importante pra gente, pessoal, grifem aí no livro de vocês também. O Fique Sabendo de hoje é sobre o texto instrucional. O texto instrucional ensina o passo a passo de como montar um objeto, preparar um alimento, fazer funcionar um aparelho ou ler um texto. É importante seguir todas as instruções na sequência em que são dadas para garantir um bom resultado. Isso é importante, porque quando nós compramos algo novo e precisamos montar, se a gente pular algumas etapas, vai dar certo? O que nós pretendemos fazer? Não vai dar. Alguma coisa vai ficar faltando. A mesma coisa com as receitas. Se nós pularmos um monte de ingredientes, a nossa receita vai dar certo? Não. Então, nós precisamos seguir passo a passo para termos um resultado desejado do que nós estamos fazendo, né? Compreensão. Então, vamos lá. Questão de número 2. Vocês irão responder. Que outros textos instrucionais você já leu? Vocês já leram outros textos instrucionais? Daqueles que a prof passou nos slides ou daqueles que nós comentamos aqui, que a prof falou? Sim. Coloquem aqui então. Tenho certeza que vocês já leram. Todo mundo já leu uma receita de um prato que você gosta muito, tenho certeza, né? Número 3. Qual é a importância desse tipo de texto, gente? Qual é a importância do texto instrucional para o nosso dia a dia? Por que ele existe? Para quê? Qual é a função dele para nós? Tá? Vocês escrevam ali. Número 4. Se você nunca leu um mangá, acha que conseguiria lê-lo sem o auxílio de um texto instrucional? Se as pessoas não fizessem um texto instrucional como esse que nós vimos agora, ou um relato também como esse do vídeo, nos ensinando a ler um mangá, sendo que nós nunca tínhamos visto na nossa frente, nós iríamos conseguir ler? Não sei, né? Respondam ali com a resposta pessoal de vocês. A número 5. É possível ler apenas partes do texto instrucional para compreender como se lê um mangá? Então, novamente, aquela pergunta. Se nós fizermos, fizermos o texto instrucional pela metade, o que ele está pedindo fazer pela metade, nós vamos ter um bom resultado? Não sei. Pensem e respondam.
Questão de número 6. Observe novamente o texto mangá. Que outro recurso foi utilizado para orientar a leitura do mangá, além da sequência numerada de instruções? Então, se a gente voltar lá no nosso mangá, no texto também, nós temos o texto que traz os passos enumerados e nós temos outros recursos também que foram trazidos para nós, né? Para a gente conseguir realmente entender o que o texto estava orientando. Quais recursos foram esses, gente? Analisem ali o que a prof estava mostrando para vocês. Recursos podem ser letras, podem ser recursos gráficos, o que vocês encontrarem ali que ajudou vocês a entender, tá? Número 7. Leia em voz alta esta outra página de mangá. Então, vocês vão ler em voz alta, seguindo as orientações, né? Que a gente sempre começa daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, para fazer sentido a história para vocês. Aí vocês vão responder. Siga as instruções de leitura, né? Para localizar o quarto quadrinho. Onde está o quarto quadrinho? Circulem ali que na semana que vem a gente vai corrigir. Vamos ver se vocês conseguiram seguir as orientações e encontrar o quarto quadrinho. Na letra B, releia os balões de fala do quarto quadrinho e responda: o que aconteceria se você não seguisse a orientação de leitura? O que ia acontecer? Será que vocês conseguiriam encontrar o quarto quadrinho? O quarto quadrinho seria o mesmo para quem leu e para quem não leu? As instruções? Sei, respondam lá, tá, gente? Questão de número 8. Complete os quadros com a ordem de leitura de um mangá. Então, vamos lá. Passo 1. Comece lendo a revista. Como que ele orientou a gente? De onde para onde? Passo 2. Leia os quadrinhos sempre. Como? Como que a gente tem que ler os quadrinhos, de acordo com as orientações do texto? E o passo 3. Leia os balões também. E aí vocês colocam a orientação que foi dada no texto, tá? Podem consultar o texto instrucional da página anterior que a gente leu, para vocês conseguirem responder e completar aqui os quadros, certo? Muito bem. A número 9. Bem tranquilo, tá, gente? Essa vocês dominam. Imagine que você vai orientar um aluno japonês, agora nós vamos orientar os alunos japoneses, a ler uma história em quadrinhos do Brasil. A Turma da Mônica, por exemplo, para quem gosta, né? Nós vamos ter que escrever um pequeno texto instrucional sobre como ler os quadrinhos da Turma da Mônica, da página 94. Então, vocês vão voltar lá na página 94. Vamos voltar aqui também para a gente conseguir visualizar juntos. Aqui está uma história em quadrinhos da Turma da Mônica. E nós vamos ter que montar um pequeno texto instrucional também, mostrando para os alunos japoneses como que eles vão ler. Nós já sabemos a maneira como eles leem os mangás, né? Que são as histórias em quadrinhos deles. Quando eles pegarem a nossa Turma da Mônica, o nosso gibi, eles não vão entender nada também, não vai fazer sentido para eles. Então, nós precisamos explicar para eles, através de um texto instrucional, como eles deverão ler. Como que eles deverão ler? Eles devem começar a ler da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, do início, no fim. Lembram do vídeo que a prof passou para vocês? Ele explicou tudo direitinho e vocês também vão ter que explicar, tá bom? Então, façam um texto instrucional para os alunos japoneses, ensinando como eles terão que ler os nossos quadrinhos, as nossas histórias em quadrinhos brasileiras, tá? Então, ó, gente, vá com calma. Faça primeiro uma leitura silenciosa dos quadrinhos, numerando-os, depois formule as instruções de leitura. Tomem como base o texto instrucional mangá, que aí fica mais fácil, vocês vão seguindo, só modificando de acordo com as orientações que nós fazemos com os gibis. Certo, gente? Meus amores, por hoje é só. Na semana que vem tem mais assunto novo chegando. Realizem as atividades com capricho, dedicação, empenho, para vocês realmente aprenderem, tá? Um beijo gigante da Prof. Neia e até a próxima aula de português. Beijo!